eu vou falar sobre ruídos que atuam sobre a entrada do transmissor. Quando a gente fala a origem do sinal, fonte de alimentação, aqui o ruído atua sobre a entrada do transmissor de temperatura ou da fonte de alimentação. Então, se ele tiver uma fonte de alimentação, eu tenho que usar cabos blindados, tanto na ligação do sensor com o transmissor e do transmissor com o painel. Depende do posicionamento. Existem os cabos blindados, né, pessoal? Que são desde os cabos blindados com trança, existem os cabos blindados com mylar. Mylar é uma fita aluminizada que é feita e tem um fio dreno no cabo de cobre para ser usado, por exemplo, para a ligação entre o transmissor e o painel. Esses cabos aqui blindados, eles são mais comuns, porque cabo de cobre blindado é mais comum no mercado. O difícil é você achar cabos blindados de termopares. Então, às vezes, o pessoal usa a blindagem do transmissor ao painel, que é 4A20, com cabos blindados, porque é cobre comum. Como você está trabalhando com 4A20, você trabalha com cabo de cobre comum daqui para frente. E eu tenho um termopar ligado no transmissor, aqui tem um cabo termopar. E esse cabo termopar também tem que ser blindado. Se for um PT100, cabos de cobre de 3 vias, 4 vias que seja blindado, eu posso usar o cabo de PT100 blindado e ter no mercado. Coloquei aqui uma canaleta, que é recomendado, por exemplo, você não passar os cabos de sinais junto com cabos de alimentação, cabos de força, são algumas recomendações. E aqui nós vamos terminando, pessoal, com o cabo que eu acabei de falar. Nós temos aqui a ligação do PT100 com o transmissor, que eu posso usar cabo de cobre comum. Aqui 3 fios, aqui só tem 2, mas são cabos mais fáceis de achar, porque são cabos de cobre comum, fio dreno e o mylar. Tenho também, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui é um termopar tipo K, eu tenho um cabo tipo K, onde eu tenho um fio dreno, uma capa de mylar aluminizada, para que a gente possa passar um cabo blindado. Existe uma situação onde os cabos de mylar PVC eles resolvem. Existem os casos de ruídos e interferências que o pessoal usa realmente cabos blindados ao invés da fita aluminizada. O certo mesmo, dependendo do nível de ruídos e interferências, quando eu tenho aquela situação, estou diante de um problema de ruído e interferência, qual que é o primeiro passo? É usar o quê? Um transmissor de isolação galvânica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é usar cabos blindados. Mas se eu estou diante de um problema de ruídos e interferências, eu devo usar direto o cabo blindado com trança. Só que não é esse cara aqui. Ele tem essa trança no lugar da blindagem da fita aluminizada. Então, sobre esse cabo que está aqui, ele teria uma outra capa, por exemplo, de PVC, protegendo essa blindagem. Se eu pegar essa blindagem e colocar, por exemplo, numa calha, embora a maioria delas elas são aterradas, mas pode ser aterrada e está gerando um sinal induzido aqui. Se eu colocar e deitar ela com o cabo metálico, eu tenho uma chance de criar um curto. É muito comum usar esses cabos com a capa externa em PVC. Essa blindagem aqui ficaria interna. Então eu não usaria com a fita de alumínio. Eu já usaria a blindagem realmente. Ela é maior ou menor dependendo do tipo do ruído, da intensidade desses ruídos e interferências. Eu usaria um transmissor de isolação galvânico e usaria um cabo blindado. Qual cabo blindado? Com essa trança e não essa fita, e uma capa por cima. Esse é o ideal. Um grande problema que acontece, a pessoa liga para um fabricante de sensor de temperatura e fala, olha, eu quero um cabo blindado. Cabo blindado é um cabo com trança. Se eu quero um cabo blindado que eu quero isolar de ruídos e interferências, eu não posso ter um cabo blindado com a trança exposta, pessoal. Eu tenho que ter essa trança protegida por uma capa externa. É muito comum, a nível de termopares, a gente escutar muito o PVC mylar, PVC, que é esse cara aqui, amarelinho, né? Com fio dreno. Tomar muito cuidado quando passar cabos de força junto com esses instrumentos, tá certo? Um assunto que tem muita polêmica até dentro do meio, o pessoal tem muita dúvida. Eu percebo que o pessoal muitas vezes resolve problema no dia a dia e muitas vezes não sabe por que resolveu. Aonde eu tive a ideia de montar esses vídeos foi justamente nessa visita que eu falei para vocês há um mês e meio atrás, que eu fui no cliente, ele estava com problema de ruídos muito sério, a fábrica estava parada, e aí chamaram a gente lá, a gente foi dar uma olhada e resolveu o problema. Mas eu percebo que
Nessa visita, ninguém sabia o porquê, nós resolvemos o problema, houve a alteração e dentro desses conceitos e fundamentos, e dentro daquilo que a gente conhece, a gente resolveu os problemas e ter a consciência do porquê resolveu. E não a gente partir para aquela situação de tentativa e erro, sem saber que a tentativa e erro está relacionado a quê? Há problemas muitas vezes que eu tenho do terra que está potencializado, e por uma situação dessa eu vejo que hora dá certo e hora não dá certo, mas eu tenho que sempre estar forte comigo a parte de conceito, de fundamento. É o que a gente coloca nesses vídeos para vocês. Eu acho que é bem interessante, é um assunto bem polêmico, que eu tenho uma experiência que me mostra o que deve ser feito, pautado em teoria, mas muitas vezes eu vejo, quando a gente reúne tudo isso, a gente vê que essas pessoas também têm dúvidas, né? E aí você faz um apanhado, conversa, coloca esse assunto em pauta e a gente começa até com a ajuda dessas pessoas que têm muita experiência, a gente chega a algumas conclusões. E essas conclusões vão ajudar vocês no dia a dia. Vocês podem acreditar.